Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 7. Eu gostaria, na verdade, de ler todo o capítulo, mas vamos primeiramente a partir do versículo 7, estaremos lendo até o versículo 15, onde assim nos diz a palavra de Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Como lidar com divergências de opiniões sobre os limites da liberdade cristã? Preste bastante atenção nesta pergunta, porque toda mensagem terá por objetivo respondê-la segundo a palavra de Deus. Repetindo com outras palavras, como nós podemos lidar com as diferentes opiniões a respeito dos limites da liberdade que temos em Cristo. Como todos nós sabemos, estamos numa nova aliança, onde não somos salvos por observâncias da lei. A palavra é bem clara e nos ensina: pela graça sois salvos por meio da fé. No entanto, será que a graça de Deus significa que não haja nenhuma regra a ser seguida? Esse é o assunto abordado em todo o capítulo 14 desta epístola de Paulo, escrita aos irmãos que habitavam em Roma. E por isso é chamada Epístola de Paulo aos Romanos. E no versículo 2 e 5 do capítulo 14, no versículo 2 e 5, que nós não lemos no texto inicial, mas que se encontra no contexto, Paulo nos dá dois exemplos de assuntos sobre os quais haviam divergências entre os irmãos em Roma. Então vemos, por exemplo, aqui no versículo 2: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes.
agora no versículo 5: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Quem tem a razão? Quem está certo naquilo que está fazendo? É bem verdade que hoje os assuntos são outros, né? Como, por exemplo, se é permitido, sendo cristão, um determinado tipo de roupa, se é permitido, sendo cristão, um determinado corte de cabelo, ou no caso dos homens, um determinado comprimento de cabelo, ou comprimento de cabelo, e se no caso, não só das mulheres, mas também dos homens hoje em dia, se é permitido se pintar o cabelo, e sendo permitido se pintar o cabelo, é permitido pintar de qualquer cor, porque hoje há aqueles que pintam o cabelo de verde, de vermelho, de azul. Se é permitido homem usar brinco, se é permitido se usar piercing, tanto homem quanto mulher, tatuagens, estes são assuntos que não eram do tempo de Paulo, mas são assuntos dos nossos dias. E precisamos entender o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso, porque apesar da palavra de Deus não falar diretamente sobre piercing, tatuagem, brinco, tinta no cabelo, determinado tipo de roupa, apesar da palavra não falar necessariamente sobre isso, nós encontramos não somente nesse texto, mas em outras passagens neotestamentárias, ou seja, do Novo Testamento, na Nova Aliança, orientações sobre como a igreja deve lidar com essa questão. O apóstolo Paulo resume o seu parecer no versículo 14. Veja comigo, por favor. E esse versículo que eu vou ler agora, ele é retirado do contexto e usado por muitos para dizer que na nova aliança, na graça de Deus que há em Cristo Jesus, tudo seria permitido, tudo se pode fazer, e que se você questionar uma determinada vestimenta, comportamento de um irmão, conduta de alguém na igreja, você logo é acusado de quê? Legalista. Isso é legalismo. E muitos usam esse versículo para dizer que qualquer tipo de regra de conduta entre os irmãos é legalismo. Por quê? Porque Paulo disse, está aqui, Romanos 14:14, vejam comigo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Em outras palavras, algo é errado para aquele que considera errado. Então, para ele isso é errado. Mas para o outro pode não ser. O outro pode não ver nenhum problema em se colocar um piercing, nenhum problema em se colocar uma tatuagem, principalmente se for uma tatuagem escrito Jesus, eu te amo, ou coisa parecida. Então, para aquele não tem nenhum problema, mas para o outro tem. Então, como lidar com isso? O parecer de Paulo é verdade, é esse aqui. E eu vou repetir: eu sei e estou certo no Senhor Jesus. Então Paulo está deixando bem claro, isso aqui não é a minha opinião, isto aqui é a palavra de Deus em Cristo. Em Cristo Jesus, nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Evidentemente que aqui não estão incluídos pecados, ok?
Então, que fique claro, eu não estou dizendo que tatuagem é pecado, que piercing é pecado, que determinado corte de cabelo é pecado, ou tinta no cabelo é pecado. Eu não estou dizendo que isto em si vai levar alguém ao inferno, mas mentira continua sendo pecado, inveja continua sendo pecado, ganância continua sendo pecado, prostituição, promiscuidade, fornicação, adultério continuam sendo pecado. Então, que fique claro, nós estamos tratando aqui de questões que não estão claras na palavra de Deus como pecado, como é o caso de tudo que eu mencionei até agora aqui, com exceção dessa lista de pecados que eu disse nesse momento. Então, o assunto é esse. É evidente que se alguém se comporta de um modo indecente, isso é pecado. Então não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de outras questões que hoje em dia causam muita divergência entre os irmãos, porque aparentemente a palavra não diz nada a esse respeito, mas diz. E o que diz a esse respeito não é só o versículo 14, porque o versículo 14 está se referindo a indivíduos e não a coletividade. Paulo está dizendo que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele indivíduo. Então, evidentemente, se eu acho que não se deve colocar um piercing, eu não vou colocar. Ou uma tatuagem, eu não vou fazer isso em mim. Ou determinado comprimento de cabelo, eu também não vou adotar isso. Entre outras coisas, que eu já vou mencionar aqui. Porém, irmãos, o versículo 14 não está nos autorizando a termos uma conduta como bem entendermos. Eu gosto de tatuagem, eu gosto de piercing e vou colocar, e os outros que se danem. Eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Se você faz isso na igreja, sendo membro do corpo de Cristo, você não está sendo um revolucionário, você está sendo um egoísta. Perdão pela expressão, um maldito de um egoísta, que não tem o Espírito Santo de Deus. Você que diz que pode vestir o que quiser, fazer do seu corpo o que bem entender, meu corpo, minhas regras, como dizem alguns ou muitos. Quem age assim, desprezando os irmãos, não passa de alguém que não nasceu de novo, continua egocêntrico, continua egoísta, e se está imitando o mundo, pior ainda, o amor do Pai não está nele, é o que diz a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2. O versículo 14, irmãos, é acrescentado de um mas no versículo 15. Mas, e esse mais faz toda a diferença. Mas, se por causa da comida, e esse da comida, aqui na minha Bíblia eu coloquei entre colchetes, porque eu posso substituir esse a comida, eu posso substituir pelo piercing, pela tatuagem, pelo tipo de corte de cabelo, pela pintura no cabelo, até nas unhas. Hoje há a moda das unhas pretas, que nasceu no satanismo, que é adotado pelos adeptos do black metal,
adoradores de Satanás, e eu fico pasmo. Será que as irmãs que estão pintando a unha de preto não sabem disso? É bonito isso? É feminino se pintar uma unha de preto? Ou preta é a cor da unha quando a gente dá uma martelada em cima dela? Eu não vejo nada de bonito nisso, mas eu espero que aquelas que pintam as unhas de preto não tenham ideia do que estão fazendo, mas agora, a partir do momento que sabem, não imitem o mundo, porque eu tenho certeza que, assim como os cantores de black metal, de heavy metal, pintam as unhas de preto, homens, daqui a pouco vão ter homens na igreja pintando as unhas de preto também. Já tem aqueles que estão deixando a unha crescer, igual unha de mulherzinha. Então, queridos irmãos, se por causa da comida, versículo 15, veja comigo, e aí você inclua o que você quiser, que você ache escandaloso, que você ache que é algo que possa trazer tropeço na igreja. Se por causa da comida, ou seja, do que for, se contrista, essa palavra contrista em algumas versões é melhor traduzida como entristece. E aí eu acrescentaria nesse entristece o que Paulo já disse no versículo 13. Não é apenas se entristece, tropeça ou se escandaliza o teu irmão, já não andas conforme o amor. Queridos irmãos, nós temos uma lei vigorando na graça, que é a lei do amor. E não é a lei do eu amar a mim mesmo, é a lei do eu amar o próximo como Cristo me amou, como Cristo nos amou. E como foi que Ele se amou? Se sacrificando por nós, irmãos, renunciando a sua carne por nós, a ponto de ser crucificado por nós. Jesus disse não a si mesmo por nós até o fim. E nós não podemos dizer não a uma tatuagem, a um piercing, a um esmalte negro, ou seja lá o que for. Mas que espécie de cristãos são esses do século 21? O versículo 15, ele não termina aí. Ele segue-se com uma grave advertência, gravíssima advertência. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. E esse termo traduzido nessa versão, Almeida Corrigida Fiel, como destruas, é um termo grego que é apolume, que significa perecer, perder. Segundo o dicionário de Strong, conceituado dicionário que traduz o grego koiné, o grego do Novo Testamento para o português, significa entregar a miséria eterna no inferno. É um termo, irmãos, forte. O significado desse termo no original é fortíssimo. Quando Paulo está dizendo não destruas, ele está dizendo não lance no inferno o teu irmão por causa do teu egoísmo, porque você quer se vestir de qualquer maneira, fazer com o teu corpo o que bem entende, escandalizando a igreja, o evangelho, fazendo os irmãos tropeçarem, se afastarem do caminho por tua causa, por causa do teu mau comportamento, por você ser um hipócrita que ainda não se converteu e quer imitar o mundo. Você ama o mundo ainda, a sua tatuagem mostra isso. Eu não estou me referindo a quem fez uma tatuagem antes da conversão, por exemplo. Não estou me referindo a isso, é claro que não. Eu estou falando a partir de Cristo. E também não estou dizendo que quem tem uma tatuagem feita antes de conhecer Jesus, que tenha que apagar a tatuagem, porque isso é caríssimo.
né? Esse tipo de cirurgia para se tirar uma tatuagem é algo caríssimo. Melhor que você pegue esse dinheiro e ajude um orfanato, por exemplo, um asilo. Ajude o Projeto Amor, por exemplo, do que você fazer isso. Basta que você não venha admirar mais isso e nem queira ficar mostrando isso. Porque eu também acho incrível, irmãos, há pessoas que têm tatuagens do passado e não fazem a menor questão de esconder depois que se convertem a Cristo. Podendo esconder, esconda, irmãos. Não convém, irmãos. Já vamos falar sobre essa questão de não convém daqui a pouco. Então, quando Paulo escreve na segunda parte do versículo 15, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Vejam que Paulo está aqui nos lembrando que Cristo não morreu em vão. Ele morreu para salvar o nosso próximo, queridos. E temos que fazer de tudo para que essa pessoa se mantenha no caminho da salvação. Este é o verdadeiro amor, o amor que se importa com a salvação do próximo, não o egoísmo que só se importa com si mesmo. Então, quando Paulo diz, não destruas por causa da tua comida, do piercing, da tatuagem, da cor do cabelo, ou seja lá o que for, aquele por quem Cristo morreu significa, não entregue essa pessoa à miséria eterna no inferno. Se você tem acesso ao dicionário Strong, eu tenho até num aplicativo no celular, você vai ver que essa frase eu tirei do dicionário. É o sentido dessa palavra no grego, é a palavra usada pelo próprio Senhor Jesus, se referindo à perdição no inferno. Então Paulo está dizendo que você não seja culpado por alguém deixar de congregar, por alguém se afastar do caminho, usando a tua conduta, o teu procedimento, a tua vestimenta, ou mesmo o teu linguajar, como a desculpa para se afastar do caminho. A nossa liberdade cristã, irmãos, e é isso que nós temos que entender, a nossa liberdade cristã, em Cristo somos livres, irmãos, mas temos que entender livres do quê? Do pecado, irmãos. Esse é o contexto. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é o contexto ali? O pecado. Livres do pecado. Aquele que peca é escravo do pecado. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa liberdade cristã, que é segundo a graça de Deus que há em Cristo, não pode ser egoísta, mas deve ser conduzida conforme o amor que busca a salvação do próximo. Conforme o amor. Conforme o amor. E isso vale para tudo, irmãos. Vou dar um exemplo aqui. Não é pecado eu me vestir bem. Não é pecado eu usar uma roupa social como eu estou usando agora. Porém, se eu estiver visitando uma congregação onde nenhum irmão tem condições de se vestir como eu, então eu vou colocar a roupa mais simples que eu puder. E o nome disto é amor. Certa vez, passou um carrão aqui em frente à igreja, e o nosso irmão Léo estava na portaria. Naquele momento eu estava ali conversando com ele, e ele me cutucou e disse: olha aí, pastor, já pensou o senhor com um desse? E eu disse: eu não quero um carro desse. Mas por que não, pastor? E se o senhor ganhar um carro desse? Se eu ganhar um carro desse importado, um carrão desse aí, se eu ganhar, ele nem sai da agência, lá mesmo eu já vendo e troco por outro carro, mais simples, nacional, mais popular. Mas por quê? É pecado o senhor ter um carro desse? Eu disse, porque como pastor isso vai escandalizar o evangelho.
Ninguém, quando eu sair daquele carro, vai pensar: o pastor ganhou esse carro de alguém. Ele vai pensar: o pastor comprou esse carro com os dízimos. Estão entendendo, irmãos? Então, em tudo a gente tem que pensar na salvação do próximo. Nós temos que fazer de tudo para que a nossa conduta não venha a ser recriminada. O problema é que há pessoas que gostam de ser apontados, gostam de chamar atenção. Por quê? Porque não nasceram de novo, porque não morreram para si mesmos ainda. Mas hoje pode ser manhã de morte para si mesmo e novo nascimento em Cristo, mediante o arrependimento de pecados, do pecado do egoísmo. Paulo disse por 2 vezes, ou melhor dizendo, em 2 versículos, mas por 4 vezes, porque em cada um desses versículos ele mencionou 2 vezes: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Isso ele disse em 1 Coríntios 6:11, e na mesma carta, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, por 2 vezes. Em 1 Coríntios 6:11 ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então veja que nesse versículo ele repetiu 2 vezes: todas as coisas me são lícitas. Mas acrescentou: mas nem todas convêm e nem todas edificam. E em 1 Coríntios 10, 23, ele repete novamente: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não é porque eu tenho vontade de fazer que eu devo fazer. Que vontade de fazer uma tatuagem, está todo mundo na minha sala de aula fazendo, eu vou fazer também. Você não consegue se dominar. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. O problema é que hoje as pessoas querem seguir Jesus e se esquecem que Jesus nos disse claramente que para sermos seus seguidores, seus discípulos, temos que renunciar a nós mesmos, negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, ou seja, estarmos dispostos a morrer por essa renúncia, por amor a Cristo. E então, nós vemos que tanto em 1 Coríntios 6:11 quanto em 1 Coríntios 10, 23, Paulo repete por 2 vezes: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ele diz isso 2 vezes, tanto no capítulo 6, versículo 11, quanto no capítulo 10, 23, de 1 aos Coríntios. Sabe o que significa isso? O fato de Paulo ter dito no total 4 vezes a frase: todas as coisas me são lícitas, 4 vezes, significa que os cristãos de Corinto certamente ficavam dizendo isso. Como muitos cristãos hoje, será que são cristãos? Ficam dizendo: tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. E se você disser: olha, você não deve fazer isso, legalista. Somos acusados de legalistas se aconselharmos a não se comportar de tal forma. E por falar em forma, Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo. A palavra é clara ali: não vos conformeis com este mundo. Sabe o que significa o termo conformar no grego? Assumir a forma, imitar. Não imitem o mundo. Então isso é ou não é um mandamento de Cristo, irmãos? Nós não somos mais desse mundo. E eu me pergunto, por que crentes querem andar de acordo com a moda do mundo?
Ah, mas agora é moda fazer tal coisa. O que me interessa a moda do mundo? Você ainda é do mundo, então o que você está fazendo sentado aqui, ouvindo essa pregação? Vá se divertir no mundo. Lá ninguém vai ficar trazendo uma mensagem como essa para você. Vai deixar você fazer o que você bem entender, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos seguem por ele. Se você quiser seguir por ele, vá em frente. Pastor, o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Me preocupa quando alguém me pergunta isso. Me preocupa. Porque, irmãos, a palavra diz que quem nasceu de novo, o Espírito Santo habita nele. Ninguém precisou me dizer que eu tenho que me vestir com decência. Ninguém precisou me dizer que eu não deveria colocar um brinco, que eu não deveria deixar o meu cabelo até a cintura. Quando minha esposa conheceu, eu tinha um cabelão. Mas o amor de Cristo nos constrange, irmãos. O pai dela era pastor. Entenderam por que eu cortei o cabelo? Como é que ele ia deixar eu namorar com ela? Então, irmãos, a gente pensa no próximo. Eu não quero escandalizar. Eu não quero que alguém julgue a minha alma pelo que se vê, pelo que é visível. Agora, uma coisa é certa: banana não tem casca de abacaxi, e vice-versa. O que você é por dentro, mais cedo ou mais tarde, vai refletir no modo como você se veste, vai refletir na sua conduta. Agora, isso é algo que tem que vir daqui. Aleluia. É algo que vem de dentro, porque a palavra está entrando no seu coração, você está dando ouvidos à palavra e se permitindo ser transformada por ela. Você está se permitindo ser transformado pela palavra. Então você vai mudando, mas não é porque alguém está mandando você, é porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Aleluia. Quem peca e não fica triste com o pecado, não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo ainda peca, mas quando peca, se entristece, fica muito chateado, pede perdão ao Senhor. Se tiver que pedir perdão a alguém, vai pedir perdão, por mais difícil que seja, porque o Espírito Santo habita nessa pessoa. Mas uma pessoa que só pensa em si mesma, que fica repetindo o mantra, tem nada a ver, pastor, tem nada a ver, pastor. São como aqueles de Corinto que diziam, tudo é permitido, ou tudo é lícito. Então Paulo diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém, mas nem tudo edifica, mas eu não me deixarei dominar por essas coisas. O que não convém? Vamos ser bem claros aqui, específicos. O que não convém? 3 coisas. Em primeiro lugar, veja comigo o versículo 13 e o versículo 21. Romanos capítulo 14, versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. E agora vejam comigo o versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, em primeiro lugar, como é mencionado aqui 2 vezes, em primeiro lugar, não convém aquilo que faça o meu irmão tropeçar. E o que significa esse tropeçar? Essa palavra no grego é próskoma, que segundo o dicionário de Strong significa aquilo pelo qual se peca, aquilo que pode fazer alguém pecar.
Então, em primeiro lugar, não convém que eu use qualquer coisa ou faça qualquer coisa que possa fazer o meu irmão cair em tentação. Então vamos exemplificar aqui: roupa indecente, veste sensual, maquiagem sedutora, igual a Cleópatra. Pega lá o lápis e faz assim, preto, e faz assim. Agora eu sou a Cleópatra, eu vou seduzir Marco Antônio. Isso não convém. Qualquer coisa que faça o irmão pecar não convém. Eu creio que muitos, já viram aquela imagem que desde o tempo do Orkut circula nas redes sociais. Está o irmãozinho ajoelhado para orar e a irmã com a roupa colada no corpo e as costas aparecendo até quase o início do bumbum, de pé na frente dele, e o irmão ajoelhado atrás dela para orar. O que vocês acham disso? Convém uma irmã se vestir assim? Mas nem para o culto e nem em qualquer outro lugar, irmãos. Roupa indecente não é veste de crente. Aparecendo o início dos seios. A irmã tem um seio grandão, aí põe um decote até a metade, aparecendo ali a dobrinha entre um seio e outro. Para que isso? Ah, pastor, eu não encontro roupa para comprar. Mentira. Ainda existe roupa decente, sim. E se você não encontrar, tem irmãs que são costureiras na igreja. Compra o tecido e peça para fazer. Simples assim. Ah, mas eu acho que não tem nada a ver. Claro, você não é homem. Você não tem noção de como fica em parafuso a cabeça de um homem com as curvas femininas. Isso eu estou me referindo a irmãos em Cristo, crentes. Eu sou homem, sei do que estou falando. A primeira olhada não é pecado, mas a segunda é. E há irmãs que se vestem de um modo que elas querem ser vistas, querem que suas curvas sejam notadas, que afinal de contas está indo lá na academia para quê? É para ser visto aquilo, né? Não é para você ter mais saúde. Não é para modelar seu corpo, é para você ter mais saúde. Apenas isso. Fazer exercício regularmente é para fazer bem à saúde. Não é para você seduzir o próximo. E não queira conquistar alguém para se casar pela sedução corporal. Porque a beleza do corpo passa, viu? E quando se casa, passa muito depressa. E se o seu marido não amar você pelo que você é, mas pelo que você parecia ser, ele logo vai trair você, porque ele não te ama, ele apenas se apaixonou pela aparência do que você é, pelo seu corpo. Então, irmãos, em primeiro lugar, o que não convém, o que pode causar tropeço. A última epístola, que eu considero a epístola do tempo do fim, Judas, a epístola de Judas, no versículo 4 diz a respeito de homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. É exatamente o que acontece hoje. Confundem graça com libertinagem, com indecência. Tudo é permitido, tudo pode. Tem nada a ver. Nada a ver. Eu não estou com isso dizendo, irmãos, que o culpado por um homem pecar seja a mulher, como ela está se vestindo. Porque se um homem, seja quem for, em Cristo, tem uma vida de oração, meditação na palavra,
ele só dá a primeira olhada, aquela que foi sem querer, e depois ele não olha mais para aquilo. Por quê? Porque ele está fortalecido em Cristo. O problema é que nem todos estão assim o tempo todo, ainda mais hoje em dia, irmãos, em que a gente não encontra muito tempo para meditar na palavra, para orar. Então nós temos que fazer a nossa parte. Eu vou me vestir de um modo e me comportar de um modo que eu não faça o meu irmão tropeçar, que não faça ele cair em tentação. Eu não quero que ninguém caia em tentação por minha causa. Em segundo lugar, veja comigo novamente o versículo 13 e o versículo 21. É bom porque a gente vai enfatizar isso aqui, lendo de novo os mesmos versículos. Romanos 14, versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, ou seja, é o meu propósito, eu decidi, ninguém me mandou, ninguém me ordenou, porque o que eu estou falando aqui, irmãos, não é um mandamento, que se você não obedecer, você vai ser proibido de ouvir uma pregação como essa, de participar de um culto como esse. A minha esperança e oração é que o seu coração esteja aberto para você compreender que o seu comportamento precisa ser conduzido pelo amor ao próximo, visando a salvação dessa alma. Que esse seja o teu propósito, a salvação do próximo. Então, repetindo aqui, versículo 13: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. E mais uma vez, lá no versículo de número 21, nós vamos ver sobre a questão do escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize. Então é evidente que o que mais não convém, o que pode causar escândalo. Porque uma coisa pode não fazer alguém pecar, mas pode escandalizar a igreja, escandalizar o evangelho. E essa palavra escândalo, no grego, é muito parecida com o português. Escandalon, no grego, que significa impedimento colocado no caminho. Um escândalo é um impedimento colocado no caminho, ou seja, embora não faça pecar, causa o afastamento do irmão, faz com que ele abandone o caminho. Ele ia muito bem no caminho, muito bem no caminho. Aí ele começou a perceber que na igreja, agora a moda é o pode tudo. Pode tatuagem, pode brinco, pode piercing, pode cabelo verde, azul, pode tudo, roupa indecente, não tem regra em Cristo. E aí aquele irmão que era tão fiel, ele se afasta. Porque para ver isso ele continua no mundo, irmãos. Somos ou não somos o sal da terra? O diferencial. Somos ou não somos a luz do mundo que refletem Cristo? Com quem nos parecemos, irmãos? Cuidado com o escândalo. Eu considero o escândalo pior do que o tropeço. Porque se um irmão tropeça por minha causa, ele pode se levantar de novo e seguir em frente. Mas se ele sai do caminho, se ele deixa de congregar por minha causa, dificilmente ele volta para o caminho que deve andar. Por isso Jesus disse em Mateus 18:7 ou em Lucas 17:1, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Você prestou bem atenção nisso? É inevitável que venham escândalos, mas que não seja por sua causa,
que não seja por minha causa. Foi o Senhor Jesus quem disse: ai do homem porque quem vem o escândalo, pelo qual vem o escândalo. Isso é muito sério, irmãos. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ai de mim, se eu escandalizar o Evangelho. Ai de você, se você escandalizar o Evangelho. Naquele dia pessoas vão se lembrar de você, ou para dizer: eu me espelhei naquele irmão para perseverar em Cristo, ou vai dizer: eu estou no inferno porque aquele que eu pensava que era o irmão, que também está aqui no inferno, me fez desviar. Isso é muito sério, irmãos. Então, exemplo do que pode causar escândalo. Eu nem precisava aqui dar uma relação. Vou dizer algumas coisas apenas bem básicas, são muitas. Uma das coisas é aquela questão do carrão importado, que eu nunca vou ter na minha vida. Nem que eu ganhe, irmãos. Nunca terei um carrão importado. Ou mesmo um carrão nacional. Nunca terei. Nunca vou morar numa casa com sauna e piscina, para não escandalizar o Evangelho. A palavra de Deus nos ensina, a nós que somos de Cristo: acomodai-vos às coisas humildes, não ambicioneis riquezas, porque essas coisas causam escândalo, humilham as pessoas mais carentes. E o dinheiro que eu gastaria para comprar uma mansão com sauna e piscina, não é melhor eu comprar 4 casas, uma para mim e 3 para irmãos que não têm onde morar, que vivem de aluguel? Aliás, eu vivo de aluguel também, se alguém quiser me dar uma casa, né? E meu carro é de 2008, outro dia minha esposa lembrou. Falei: nosso carro é de 2010, amor. Ela falou: não, nosso carro é 2008, 2009. Eu falei: não é verdade. Ele é um pouquinho mais velho do que eu imaginava. Então, o que causa escândalo não pode fazer parte da nossa vida. A tua roupa talvez não seja indecente, mas se ela for extravagante, causa escândalo. Eu me lembro de um pastor que certa vez foi pregar, e eu não lembro uma palavra da mensagem dele, só consigo lembrar que o paletó que ele usava era prateado, refletia a luz, e eu nunca tinha visto um paletó prateado na minha vida. Eu não consegui prestar atenção na mensagem, só prestei atenção no paletó. Então aquilo que é extravagante tem que ser tirado da nossa vida. Qualquer imitação do mundo tem que ser tirada da nossa vida. Aonde é que isso começou? No mundo. Então, não põe isso na sua vida. E é impressionante que hoje pastores imitam o mundo, não na vida deles individualmente, mas no contexto de igreja. Pintam a parede de preto no mundo, então vamos pintar a parede de preto também. Colocam luzinha colorida piscando nas boates, vamos colocar também na hora dos louvores. Até fumacinha saindo em culto, isso existe já hoje em dia. Escandaliza o Evangelho. Irmãos, hoje as pessoas não querem mais ouvir falar de Jesus por causa desses escândalos. E em terceiro lugar, veja comigo o versículo 19. O que mais não convém? Não convém o que pode fazer tropeçar, não convém o que pode fazer causar escândalo, e não convém, veja comigo o versículo 19 e o 21. Sigamos, pois, as coisas que servem para a edificação de uns para com os outros. Versículo 21 agora. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, em terceiro e último lugar, o que mais não convém? Não convém o que, ao invés de edificar o meu irmão,
vai enfraquecer o meu irmão. Pode ser que ele não venha pecar, pode ser que ele não se escandalize e não saia do caminho, mas pode ser que eu faça alguma coisa que não edifique em nada e que, pelo contrário, vai enfraquecer a fé do meu irmão. Então são 3 coisas que não convêm. Paulo foi bem claro em 1 Coríntios 14, bem direto, em 1 Coríntios 14, versículo 26. Faça-se tudo para a edificação, tudo. Ali ele estava se referindo às reuniões dos irmãos. Então, quando nós, irmãos, nos reunimos em Cristo, para um culto como esse, por exemplo, tudo tem que ser feito para edificação da igreja. Vai edificar a igreja? Amém. Não vai edificar em nada? Então tira isso fora. É por isso que nos nossos cultos nós não temos mais, como no início, há 19 anos atrás, quando nós seguíamos o curso gospel desse mundo, nós não temos mais coreografia na igreja. Não temos, não, porque não edifica em nada. Edifica em alguma coisa a coreografia. Certa vez eu morri de vergonha, porque as irmãs da coreografia foram atender um convite que chegou para nós por carta de uma determinada congregação aqui do bairro. E então eu pedi a essas irmãs da coreografia que fossem lá representar a igreja bíblica cristã. E a irmã que era a responsável pela coreografia era a nossa irmã Mariana, que hoje é a esposa do pastor Wellington. Está lá em Serra, no Espírito Santo, com ele. Estou falando isso só para quem não sabe ver pela internet, se Deus permitir que essa mensagem vá para a internet. E aí, quando voltaram, eu perguntei para Mariana: e aí, Mariana, como foi lá? Ela: pastor, a gente se apresentou. Eles pensaram que a gente fosse cantar, o que também eu não considero edificante, tá? Quando toda a igreja canta junto, estamos adorando o Senhor. Mas quando uma pessoa, ou um dueto, ou um trio, ou um quarteto, ou um conjunto está cantando e todo mundo sentado ouvindo, é uma apresentação. E você sabe como é que se escreve a palavra apresentação em inglês? Show. Então toda apresentação numa igreja é um show. É exatamente isso. E aí ela disse: pastor, aí demos o CD para colocarem lá a música e dançamos a coreografia. Só que quando nós terminamos de dançar, estava todo mundo de cabeça baixa e alguns viraram a cadeira para trás. Naquela igreja, eles consideram que isso é pecado. E eu morri de vergonha. Misericórdia. Essa é a imagem que eles vão ter da nossa igreja. Porque, evidentemente, a mulher desperta o desejo masculino. E quando ela dança, esse desejo é mais ainda aflorado. Não convém, irmãos. Não convém. Não convém. Simplesmente isso. Então, queridos irmãos, o que convém? Eu respondo essa pergunta com 2 outras perguntas. Quais têm sido as minhas conversações? Elas edificam? O que sai da minha boca edifica? Quais têm sido os meus pensamentos e ações? São edificantes? Porque o que convém é o que vai edificar a igreja, é o que vai fortalecer o meu irmão. O que tem que sair da minha boca é a palavra de Deus. O que tem que sair da minha boca são palavras de fé, de esperança, de amor, de vida, de paz, de alegria. E não fofocas, intrigas, invejas e suspeitas maliciosas.
Aliás, Paulo mesmo diz, coisas estas que não convêm. Não convém. Então, amados, eu encerro com a leitura de Filipenses 4, versículo 8 e 9. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Onde nos diz o texto sagrado: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia! Para que haja paz na igreja, que cada um de nós cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo. Foi o que nós lemos no início em Romanos 14, irmãos. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Se depois de uma mensagem como essa, alguém que aqui está, continuar se comportando de um modo indevido, não julgue esse irmão, ore por ele. Não condene esse irmão, tenha paciência com ele, para que ele venha despertar, para que ele tenha amor ao próximo. Quem é que deve chamar a atenção desse irmão? O pastor da congregação. É para isso que a igreja tem pastor. O governo da congregação é dado ao pastor da congregação. Então, queridos irmãos, vamos tomar cuidado com a nossa mente. Assim como você pode influenciar pessoas, fazendo-as tropeçar, fazendo-as se escandalizar, você pode também ser influenciado. Todos nós somos influenciáveis. Preste muita atenção nisso. Quando o Espírito Santo de Deus me alertou sobre isso, foi um despertar na minha vida, um crescimento espiritual muito grande. Porque só então eu compreendi o quanto assistir televisão, hoje em dia, é prejudicial para a minha fé, para a minha conduta. Se você ainda não despertou para isso, não me admiraria que você venha causar tropeço, escândalo, tristeza no irmão, não edifique a igreja, porque você está sendo influenciado por esse mundo, tanto pela televisão quanto pela internet, até mesmo por uma rádio. O mundo está entrando na sua casa. E assistir TV aberta hoje em dia não é mais a mesma coisa que há 20, 30 anos atrás, irmãos. Não é mais a mesma coisa. Todos os filmes, séries, novelas, desenhos tentam mudar você, tentam influenciar você, tentam você fazer aceitar uma agenda que quer jogar por terra a moral judaico-cristã. Isto está em curso. Se você já tem mais de 12 anos de idade, eu não diria 12, mas 15 anos de idade, 16 anos de idade, você não vai, muito provavelmente, se tornar um homossexual assistindo Malhação, aquela novela que nunca tem fim da Rede Globo, que desde o tempo que eu tinha meus 16, 17 anos já passava na Rede Globo. É uma novela que nunca termina, porque o propósito dela é influenciar os adolescentes, os jovens, a seguirem uma agenda
que interessa à elite, destruindo a moral das pessoas. Alguém que tem mais de 16 anos de idade não vai, evidentemente, se tornar homossexual vendo Malhação. Mas, porque até os 16 anos é que essas tendências são decididas, porque isso é por influência, o homossexualismo, é por influência. E Josué Erion, o missionário, há 15 anos atrás já nos alertava. Aliás, 15 anos atrás não, perdão, há 20 anos atrás, ou mais, 25 anos atrás, para ser mais exato, nos alertava Josué Erion: se os seus filhos crescerem assistindo desenhos e filmes da Disney, muito provavelmente terão inclinações homossexuais. E é fato, irmãos, fato. Fomos advertidos. Agora talvez alguém diga: eu posso assistir uma novela que eu não vou me tornar homossexual, eu já tenho mais de 16 anos, a minha vida sexual está bem estabelecida. Sim, é verdade, você não vai se tornar homossexual, porém, os filmes, as novelas, as séries e até os desenhos animados estão tentando influenciar você, para que você não veja mais isso como pecado, mas como algo aceitável e até mesmo bonito de se ver. Homem com homem, mulher com mulher, entre outras coisas mais. Então eu encerro essa mensagem com um alerta, irmãos. Assim como nós podemos influenciar alguém para a perdição, todos nós também somos seres influenciáveis. Por que é que hoje o número de desviados é maior do que o número de convertidos? Pela primeira vez na história cristã, isto aconteceu. O número de ex-crentes é muito maior do que o número de evangélicos, não só no Brasil, no mundo inteiro. Por quê? Porque um dia entregaram a vida para Jesus, convencidos pela palavra de Deus. Porém, quantos cultos nós temos na semana? 2, 3, 4 no máximo. O quanto de palavra de Deus você ouve em cada culto? De 40 minutos a 1h30? Em cada culto. Mas o quanto de tempo você dedica para o que está sendo colocado diante dos teus olhos e ouvidos, que vai para o teu coração por uma tela, seja de TV, seja de computador, seja de celular? E isto está influenciando você, para que você abandone o caminho, para que você não seja mais de Cristo. E é por isso, irmãos, que quando eu vejo fotos de batismos nas águas, em todas elas, a maioria dos batizandos não estão mais no caminho, ou estão em falsas igrejas de oba-oba, que não lhes confronta com o pecado, que não lhes adverte do risco de colocarem qualquer coisa diante dos olhos. Cuide da sua alma. A palavra nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. As tuas decisões serão tomadas por aquilo que influencia você. E se você não encher o seu coração da palavra de Deus, dos ensinamentos de Cristo, o mundo vai afastar você de Jesus. Talvez hoje seja o seu último culto, porque a televisão já influenciou você a tal ponto que você não suporta mais ouvir uma pregação como essa. Por quê? Porque você quer continuar sendo egoísta, se vestindo do jeito que bem entende, escandalizando o evangelho. Hoje é dia de decisão. Ou você é de Cristo ou não é. Ou o amor de Deus está em você ou não está. O amor de Deus não está
em quem ama esse mundo. Não me interessa o que outras igrejas evangélicas estão pregando, ensinando, me interessa a palavra de Deus. E ponto, irmãos. Essa igreja é muito radical. Sim, é. Radical significa, vem de radicare do latim, ter raiz. A nossa raiz está aqui, na palavra de Deus. Não me interessa se nas outras igrejas tudo pode, aqui não. Por amor ao próximo. Pastor, o senhor vai proibir alguém de entrar aqui se estiver com tatuagem, com piercing, com seja lá o que for? Não, eu não vou proibir, mas com certeza eu não vou honrar. Não será honrado no nosso ministério. Não será. Porque as pessoas que estão de frente para a igreja precisam ser exemplo. Vejam que Paulo escreveu aqui em Filipenses 4, versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Convém que eu estou com calor aqui agora, né? Mas convém que eu venha pregar de camiseta, irmãos? Eu seria uma pessoa de má índole só por pregar de camiseta? Não, isso não afetaria em nada a minha índole convertida a Cristo, transformada por Cristo. Porém não convém. Convém que eu venha pregar de bermuda ou para o culto de bermuda? Irmãos, eu uso bermuda dentro de casa ou quando eu estou numa praia, no campo, mas eu nem ando de bermuda na rua porque, como pastor, eu não quero que me usem como desculpa para não visitar essa congregação. Especialmente porque no início do meu ministério pastoral, me deram aqui na região o apelido de o pastor garotão. E foi por isso que eu deixei a minha barba, né, para tentar parecer um pouco mais velho. Quando ela começou a ficar branca, eu falei, agora já está na hora de tirar, agora eu já posso tirar, né? Então, todo o nosso procedimento, irmãos, ele precisa ser para o bem de toda a congregação. Eu não posso ser egoísta. Então, repito, não, nem eu, nem o pastor Robson, nem o pastor Sandro, nem o pastor Geraldo, o pastor Marconi, agora o pastor Júlio, que é o pastor local aqui dessa congregação, em tempo integral, nenhum de nós vai proibir ninguém de entrar aqui, de participar dos cultos. Caso decida fazer uma tatuagem, caso decida colocar um piercing, caso sendo homem coloque um brinco, ou deixe o cabelão até a cintura, ou deixe a unha crescer igual um gavião, a gente não vai proibir ninguém de entrar aqui. Porém, nós também não vamos honrar essas pessoas, porque eu compreendo que se alguém ainda se comporta desse jeito, é porque ainda não nasceu de novo, é porque ainda é egoísta, é porque ainda imita esse mundo. Voltando para Romanos 14, só para concluir, irmãos, eu quero enfatizar bem isso aqui. Veja comigo o versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si. Será mesmo? Será verdade isso em nossa vida? Nenhum de nós vive para si? Ou alguns ainda vivem para si mesmos? E nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Será? Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos dele. E assim como ele morreu por mim, assim como ele morreu por mim, eu sei que ele morreu para o meu irmão também, pelo meu irmão também. Nenhum de nós vive para si, diz o texto sagrado. Para o Senhor vivemos. E é precisamente por isso
que não queremos que nosso irmão tropece, se escandalize ou se enfraqueça, porque também por ele Cristo morreu. Que o sacrifício de Cristo não tenha sido em vão, irmãos. Ele deu sua vida por nós, para que venhamos dar nossa vida por ele. Foi uma troca. Eu morro a morte de vocês, eu tomo a condenação de vocês, para que agora vocês vivam a minha vida em santidade e justiça, deixando de amar esse mundo e amando o próximo como eu vos amei, nos ensinou o Senhor. E para isso Ele nos dá o Espírito Santo. E para quem Ele dá o Espírito Santo? Para quem se arrepende de seus pecados e quer ser uma nova criatura para a glória de Deus.